Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Vou fazer uma pausa aqui só para trazer uma informação da repórter do Jornal Hora de Santa Catarina, a Mônica Foltran, que publicou agora há pouco essa informação na nossa rede interna e já deve estar nos nossos sites, aí no Clique RBS. Foi preso na Grande Florianópolis Rodines Miranda Pérez, de 38 anos, um jovem, né? Acusado de invadir contas bancárias de clientes e de instituições financeiras desde 99. Golpista. Segundo a polícia, Rodines tem uma extensa ficha criminal e cumpria a pena na penitenciária da capital, quando após uma regressão de regime, fugiu. E após uma investigação da Polícia Civil, Rodines foi preso dentro da sua própria loja num shopping em Palhoça. Quer dizer, com o dinheiro do roubo, do furto, provavelmente o cara foi lá e fez uma loja. Bom, nós temos aqui as manifestações do pessoal que está chegando por aqui, a Elaine e também o Paulo Carianos. E eu tenho aqui pelo Twitter a manifestação do Carlos Melo, que é nosso colega, jornalista. O Carlos diz assim, ó: interessante é que em Santa Catarina há 60 mil vagas, segundo o Ministério do Trabalho, só que elas não são aproveitadas. Seria uma solução para os menores infratores? O que vocês acham? Se a gente realmente fizer esse trabalho de treinar esses menores infratores para entrar no mercado de trabalho, eu vejo que tem que ter uma integração entre muitos setores, né? Desde associações, instituições de trabalho com projeto social, a própria escola, e também esse treinamento, essa base inicial de trabalho que seja bem aprimorada, que não seja mais uma educação, uma didática assim, que tenha muita prática, né? Que eu vejo que as crianças, elas estão muito nativas, porque quando elas chegam na comunidade, o morro está nativa, e a gente precisa tentar fazer que esse momento de atividade, seja ela no trabalho, ou na parte escolar, ou no projetos sociais, meio que faça ela ficar esgotada, assim, com vontade de querer mais no outro dia. Que não é o que nas comparações que a gente tem feito entre projetos sociais, entre a parte de ensino, escola, e essa parte vaga até então, nesse mercado de trabalho, é o que a gente tem percebido, assim, que as crianças, elas tá tão parado a parte educativa, né, de escola, que elas acabam deixando de lado. E será que essa parte de treinamento, de trabalho, para inserir no mercado de trabalho, tá suprindo a necessidade do empregador lá na frente? Porque não adianta ele empregar e amanhã também demitir, né? Bom, aqui eu tenho a manifestação da Elaine, que é doutoranda em educação na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela está dizendo o seguinte: novamente em pauta a tentativa de legitimação da violência institucionalizada. Quem duvida que essa massa de jovens trabalhadores será proveniente da pobreza em geral, enquanto isso os filhos da elite com todas as condições possíveis de acessibilidade. Resultado dessa equação, carreiras privadas e públicas de destaque sendo ocupadas pelos filhos da elite, numa reprodução dessa violência que se chama desigualdade social. É perfeito, né, o diagnóstico dela, né? É o que eu falei um pouco antes, é a tentativa de quebra desse ciclo de pobreza. Você reduz a idade para o trabalho, vai ser a população de baixa renda que vai ocupar essas vagas e não vai de forma alguma alterar o ciclo de pobreza, vai continuar sendo um povo sem estrutura, sem educação, sem informação para conseguir ser um adulto mais capaz e desenvolver um trabalho mais eficiente e um trabalho mais digno, um trabalho decente. Sim, aqui, Inge, auditora fiscal no trabalho, ela diz o seguinte: precisamos exigir que as autoridades nos municípios implementem políticas públicas para ocupar adequadamente as crianças e adolescentes. Temos o exemplo do município de Palhoça, onde o promotor de justiça tem tomado várias iniciativas que podem ser acompanhadas no blog. Olha só, hein? Em Palhoça. Bacana.
Interessante, hein? Bem interessante mesmo. E eu queria saber de vocês também o seguinte, daqui a pouco tem outras manifestações também, o prefeito de Palhoça está se manifestando aqui pelo Twitter também, ele que acompanha diariamente o programa, o prefeito Ronério, obrigado pela audiência, prefeito. O seguinte, nessa história aqui que a gente trouxe, essa informação é chocante, né? Da magistratura autorizando o trabalho infantil, de 2005 a 2010, mais de 33 mil autorizações judiciais foram concedidas para crianças e adolescentes de 10 a 15 anos trabalharem no Brasil. E a gente está falando de atividades na área da construção civil, agricultura, olarias e oficinas mecânicas. E como eu falei da outra insalubres, vez, até em lixões. Em lixões, né? Autorização. Mas esse tipo de atividade é autorizada pelo judiciário. Sim. Até em lixão. Eu até vou anotar aqui que lixão Na está aqui. Na verdade, as autorizações não são muito específicas, são autorizações gerais para o trabalho. Sim, mas aí... E essa que eu comentei do lixão foi um caso específico, saiu até publicado na revista Isto É, e o juiz se manifestando, enquanto eu achar que a criança deve sair da marginalidade, eu vou continuar autorizando. Só que a gente tem que pensar que não existe só essa possibilidade. Não adianta autorizar um trabalho se não é um trabalho digno, se não é um trabalho protegido. Sim. Né? Aí o que diz, em linhas gerais, a magistratura quando autoriza? Diz o seguinte: a justificativa de que os ganhos vão ajudar no sustento da família, inverte-se a lógica de proteção. Aí o seguinte, né? A lógica da proteção é a previsão constitucional de proteção integral da criança e do adolescente. A família, o Estado e a sociedade devem garantir à criança proteção integral. E quando você coloca a criança para trabalhar, você está tirando da família, está tirando da sociedade o dever de conceder, de proteger a criança. Se é ela que está sustentando, se é ela que está levando o sustento da família, há uma inversão de valores nesse ponto. Aqui o seguinte, o juiz na comarca de São Joaquim, temos produção de maçã em São Joaquim, né? Interior de Santa Catarina, na Serra Catarinense, autorizou uma menina de 14 anos a trabalhar na colheita de maçãs numa jornada de 8 horas diárias. O magistrado alegou que, além de contribuir para a renda familiar, a adolescente não pediria esmolas, ficaria longe das ruas e de ações delituosas. Essa foi a argumentação do magistrado. É polêmico esse tema. A gente não defende esse tipo de ação. Só a questão mesmo é policial até onde e como ela pode engrenar no mercado de trabalho. Exato. Mas que tenha também essa redução. Mas nessa troca de ideia a gente realmente vê que tem outras soluções. Existem. Só que essa força-tarefa, não adianta também a gente ficar preocupado somente com a criança que quer trabalhar e a gente não se preocupar também com a parte educativa. Mas eu estou me lembrando agora, por exemplo, o seguinte: vamos imaginar aqui uma família, uma pequena propriedade rural, né? A menina está matriculada na escola, está estudando, enfim, vamos pegar uma idade aí de a gente está falando de 14 a 16, né? Vamos pegar uma idade aí de 15 anos. 15 anos, menina estuda, só que no contraturno ela ajuda na lavoura de forma informal. Informalmente. Isso é crime? Isso é irregular, uma irregularidade. Mas a gente tem que pensar nos efeitos que esse trabalho vão acarretar na criança, ainda que ela esteja estudando no decorrer do tempo. A criança que estuda de manhã e vai trabalhar na lavoura de tarde, a lavoura é um trabalho pesado, ela não vai conseguir estudar direito, ela não vai ter um bom desenvolvimento na escola e ela vai acabar abandonando a escola. Ela não vai, as estatísticas são grandes e o número de trabalho infantil em lavoura familiar aqui em Santa Catarina é muito grande. Enorme. Quer dizer, então, a criança que trabalha na lavoura, enfim, no terreno da família e tal, a tendência é abandonar a escola? Sim. Ela não consegue continuar. Fora os danos físicos que acarretam. Sim. Porque fica no sol muito tempo, o desenvolvimento da criança, do adolescente, até 18 anos, há desenvolvimento do sistema respiratório, há desenvolvimento do sistema digestivo, é tudo um processo. E se o sistema respiratório da criança, a criança tende a puxar mais o ar. A respiração dela é diferenciada. Isso faz com que, na lavoura, ela vai aspirar mais o agrotóxico. Então, o efeito do agrotóxico na criança é muito mais danoso do que no adulto. Bom. Então, são essas situações que a gente não vê e vê um dano depois, né, muito mais tarde, um adulto que tem problemas de saúde, que não tem um desenvolvimento completo que poderia ter tido, e tudo em decorrência de um trabalho
fora do momento correto. Sim, nós temos várias manifestações por aqui. O Dário, no Twitter, o prefeito de Palhoça, Ronério Heiderscheid, e o Paulo no Carianos. O Paulo aqui, para daqui a pouco, depois do intervalo. Então tá, as perguntas, outras perguntas, mais perguntas de vocês, daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.